Vamos lá, gente, dar sequência aqui a zoologia. Hoje falando do segundo grupo, né, da escala zoológica, os quinidários. Eu já comentei com vocês que esses animais, esses filos que nós vamos estudar, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos, né? Até mesmo peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, eles não têm assim uma cotação muito boa para o Enem. Só tem um detalhe. Quando você estuda a teoria da evolução, falando sobre Lamarck, sobre Darwin, sobre a teoria moderna, né, mutacionismo, isolamento, etc. e tal, quando você busca exemplos, né, que possam demonstrar realmente a teoria da evolução, aí o estudo desses animais é um complemento assim muito interessante. Eu lembro que quando eu estava nesse período em que vocês se encontram, né, isso me ajudou bastante, porque eu comecei a fazer um estudo assim comparativo dos animais e fui vendo, né, o que a evolução, que é a coluna vertebral da biologia, ela promoveu. Então vamos entrar agora no estudo dos quinidários. Bem, aqui o significado da palavra, né, quinido, que significa urtiga. Isso porque nós sabemos que água viva e seus parentes, como a gente está vendo aqui, um pólipo, né, um quinidário fixo, eles têm células urticantes, aquelas células que liberam substâncias que em contato, por exemplo, com a nossa pele, pode trazer danos. Comparado com uma esponja, né, é um avanço? É um avanço. A gente tem que tomar um cuidado com essas palavras, igual eu usei aqui, né? Um avanço, porque para não ficar com aquela ideia de que à medida que os seres foram evoluindo, eles foram se tornando mais complexos. Aquele papo do Lamarck, né, que a vida tende à complexidade. Por outro lado, a gente tem que lembrar que o Lamarck foi pioneiro, né, e o período em que ele escreveu tudo isso, né, no seu livro Filosofia Zoológica, em 1790. Mas ele teve uma importância muito grande. Essa origem dos quinidários, que a gente está vendo aqui, ó, quinidários ou selenterados, por outro lado aqui poríferos, observem que nós temos aqui uma bifurcação, né? A origem teria sido a mesma, protozoários coloniais, né, que teriam dado origem a poríferos e selenterados. Com um pequeno detalhe muito importante, né? Aqui para a direita, vamos focar, olha, surgem tecidos verdadeiros, já que poríferos não têm tecidos verdadeiros, né? As células ainda não se organizavam, né? E não se organizam formando tecidos. Daqui para frente, todos os seres terão tecidos. A árvore genealógica, que segue aqui a partir dos quinidários, né, ela vai formar seres, todos eles dotados de tecidos. Observe aqui quinidários ou selenterados. Por que esse sinônimo, né? Vocês sabem que entero
significa intestino, e esse céu vem de cavidade. Uma cavidade intestinal seria o significado dessa palavra selenterado. No passado, praticamente os livros usavam somente selenterado. Depois, passaram a dar preferência ao termo quinidários. Vamos seguindo então. Bem, aqui nós temos um tipo, porque os quinidários, né, eles se apresentam em duas formas. Uma forma fixa, que é o pólipo, como a gente está vendo aqui, né? O pólipo tem um corpo de sustentação e tem tentáculos. Só que esses tentáculos, aparentemente, são tentáculos que não têm qualquer controle, mas não, eles são capazes de capturar alimento, como nós veremos. Então, há um controle no movimento desses tentáculos. Quer dizer, se compararmos com as esponjas, né, aqui a gente percebe que os quinidários têm uma estrutura muito mais organizada, né? Os poríferos realmente são muito mais primitivos. Então, essa é a forma fixa dos quinidários. E aqui nós temos a forma livre, aquela que é capaz de nadar, né? que é a medusa. Observe que a medusa também tem tentáculos, como ocorre também com o pólipo. Nós vamos encontrar formas de vida dos quinidários onde o pólipo pode originar medusas e as medusas podem originar o pólipo num processo, né, que a gente vai ver hoje ainda, né, num processo de alternância de geração ou metagênese. Algo semelhante àquilo que vocês estudam quando fazem um apanhado sobre pteridófitas, né, as samambaias, né, envolvendo também dois estágios, né? Vamos seguindo. A caravela é só para mostrar, sem entrar em muitos detalhes, a caravela na realidade não é um indivíduo, certo? Ela é uma colônia. Então, esses seres também podem se organizar de forma colonial. Os corais são grandes representantes, né, dos quinidários. E os recifes de corais criam meios de sobrevivência para tantos animais, né? E aqui nós temos vários corais com seus tentáculos abertos, né? Exatamente esperando a oportunidade de alguma forma de vida tocar nesses tentáculos para que eles possam fechar, porque é assim que eles se alimentam. Não é de se estranhar que no passado, quando os homens começaram a tentar classificar os animais, os corais foram interpretados como vegetais, né? Até que eu lembro que quando eu mostro isso para alguns alunos, tem alguns que falam assim, parecendo girassol, né? Ou seja, um aspecto assim mais vegetal do que animal. Mas é claro que se nós analisarmos aqui as células dos corais, nós vamos ver que são células, além de eucariotas, né? Elas não têm celulose, elas não têm aquele grande vacúolo central e, logicamente, não tem cloroplasto, portanto, são células tipicamente heterotróficas, né? Como os corais
são heterotróficos, como os quinidários são também heterotróficos e não autótrofos. E aqui uma coisa que chama a atenção. Vou aproximar para que vocês observem a presença da boca. Ora, se há uma boca, ao ser enterado outra vez, né, já falei com vocês, entero é intestino e céu de cavidade. Se há uma boca, é porque embaixo dessa boca tem uma cavidade. E se tem uma boca, é porque é por ela que os alimentos vão entrar, muito diferente do que acontece numa esponja, que é um animal que recebe alimento através de poros do corpo. Aqui os tentáculos aprisionam o alimento e esse alimento é conduzido até a boca. Então, nós vamos conhecer agora uma grande novidade, que é o tubo digestório. Aí está, tubo digestório incompleto. Tanto aqui no pólipo, vou aproximar, olha só, o pólipo com tentáculo, com cavidade, como também a medusa. A medusa também tem tentáculo e, é claro, tem a cavidade. Essa cavidade é uma cavidade onde acontece a digestão. Isso teve um significado, né? Assim como continua tendo um significado muito importante. Como assim? As enzimas nos poríferos, elas agiam apenas no interior das células. A partir daqui, as enzimas começam a agir fora das células, e sim dentro de uma cavidade, como essa cavidade que a gente está vendo aqui. Mas tem um porém, né? A biologia, a evolução, ela não dá passos assim tão largos. O que eu quero dizer com isso? A digestão, ela realmente se inicia aqui dentro dessa cavidade. Mas ela não se completa aqui não. Ela vai se completar no interior da célula. Então nós teremos aqui a digestão extracelular, né, com as enzimas fazendo a hidrólise, e depois se completando no interior das células. Então, mais uma vez, a gente repete que a teoria da evolução, né? A evolução não dá passos largos. O interessante, quando você estuda aqui as enzimas que aparecem aqui, por exemplo, muitas enzimas que agem aqui nessa cavidade também podem aparecer no nosso tubo digestório, né? Isso é muito interessante e mais uma prova evolutiva de que todos nós estamos de alguma forma ligados. Bem, a gente está falando de digestão. É claro, se acontece uma digestão, se substâncias são metabolizadas num tubo digestório e também são metabolizadas nas células, é claro que vão surgir substâncias que têm que ser eliminadas, etc. e tal, né? Aqui nós estamos vendo o oxigênio entrando. É claro que o pólipo, como aparece aqui, né, essa anêmona do mar, ela não tem nenhuma estrutura respiratória típica. Simplesmente o oxigênio atravessa a superfície do corpo e invade as células por difusão, como está escrito aqui, ó. Assim como o gás carbônico também abandona o corpo do pólipo e sai. Bem, nós conhecemos o princípio da difusão, né? Ou seja, o oxigênio está entrando no pólipo porque tem pressão parcial maior do lado de fora do que do lado de dentro.
E o gás carbônico tem uma pressão parcial, né, gasosa, maior no interior do que do lado de fora. Quando a gente fala isso a primeira vez, por exemplo, no primeiro ano, o aluno pode fazer uma confusão, achar que a gente está querendo dizer que existe mais gás carbônico dentro de um quinidário do que em todo o oceano. Não, a gente está comparando aqui as duas misturas gasosas, né? A mistura gasosa de gás carbônico no interior do pólipo, ela é mais concentrada do que a mistura gasosa fora do corpo dele. E é claro, o oxigênio, a mistura gasosa fora, né, é muito maior do que dentro. Daí essas trocas gasosas que, por falar nisso, é bom lembrar que a difusão é um fenômeno tipicamente físico, independente do animal. Também a excreção, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, o animal vai receber nutrientes. Ao receber nutrientes, esses nutrientes serão metabolizados, né? Alguns serão usados na construção de matéria viva, outros serão usados na produção de energia. E em todo esse processo sempre surgem aquelas substâncias que devem ser eliminadas. A amônia, ela deriva de proteína, ela deriva de ácido nucleico, né? Quando acontece uma conversão. E a amônia é muito tóxica. Mas como a água viva é um animal aquático, ela pode eliminar a amônia sem problema algum. Eu digo sem problema algum pelo seguinte: como a amônia é muito tóxica, o animal tem que gastar muita água para colocar a amônia para fora. Mas vivendo exatamente no ambiente aquático, isso não é problema não. Pode botar a amônia para fora sem problema algum. Mas ela também sai por difusão, já que ela fica muito concentrada no interior do animal, então ela acaba saindo. Só para fazer um paralelo, as nossas células produzem amônia, porém a amônia no nosso organismo é convertida em ureia. Isso foi muito importante para a gente, porque nós somos animais terrestres e a ureia é menos tóxica do que a amônia. Conclusão: para eliminar ureia, a gente gasta menos água. Então, foi interessante converter amônia em ureia, no nosso caso, mas aqui não é o caso, né? Aqui, talvez, gente, a grande novidade, né? O surgimento dos neurônios. O primeiro sistema nervoso. E ele é chamado de sistema nervoso difuso porque ele forma uma rede nervosa. São neurônios espalhados pelo corpo inteiro do animal. Aqui a gente está vendo um animal da água doce, né? A hidra. Essa rede nervosa, ela difere dos outros sistemas que virão a seguir. Por exemplo, no próximo grupo que estudaremos, os plateumintos, já há uma concentração de neurônios na cabeça, formando uma estrutura assim cerebroide. Aqui não tem essa central nervosa, né? E porque uma central nervosa, ela ficaria com a função de receber impulsos, de administrar impulsos e depois emitir respostas. Isso não quer dizer que esse sistema difuso não tenha capacidade também de receber estímulos, né? E dar respostas. Mas, bem entendido, a especificidade
de um sistema nervoso mais desenvolvido, como o ganglionar, como o cérebro espinhal, né? É muito mais complexa. Mas, de qualquer maneira, isso aqui tem um significado super importante, né? Um sistema nervoso, ele possibilita ao animal, vamos dizer assim, conhecer, né, o meio em que vive, né? Ter noção do que está ocorrendo no meio em que vive. Aqui uma célula bem característica dos quinidários, né? A gente tem aquela célula característica dos poríferos, né? Os coanócitos, e aqui os quinidócitos, né? Quinido de urtiga e cito de célula. É uma verdadeira armadilha que se tem aqui, né? Aí, esse espinho aqui, ó, o quinidocílio, que aparece aí, ele, quando é tocado, ele dispara um mecanismo que toca no animal, né, liberando a substância urticante. Bem, o que é um animal diblástico? Nós já conversamos a respeito disso na aula sobre embriologia. Um animal diblástico é aquele que tem duas camadas celulares. Vamos conferir aqui, ó. Uma camada, outra camada. Essa camada aqui, que é chamada gastroderme, é a camada que reveste o tubo digestório. E tem a outra camada mais externa, né, que é aquela que faz contato com o meio ambiente, que é a epiderme. E observe que entre elas tem tem um líquido, né, que é a mesogleia, né? Meso é aquilo que fica no meio de alguma coisa, né? E aqui a gente pode ver células mioepiteliais, digestiva, né? O que é mio? Mio é músculo, mas a gente não tem aqui verdadeiros músculos. Mas, de qualquer maneira, mesmo assim, a célula mioepitelial, vou me aproximar aqui, ó, célula mioepitelial digestiva, ó, célula glandular, que pode liberar enzimas, aqui a célula que libera a substância urticante voltada para o exterior, e célula mioepitelial da epiderme. Então, animal diblástico. A camada mais interna deriva da endoderme e a camada mais externa deriva da ectoderme. Esses são os únicos animais diblásticos da escala zoológica. Daqui para frente, que vão surgir os plateumintos, os animais, até chegar nos cordados, serão triblásticos, porque eles terão ectoderme, mesoderme e endoderme, enquanto que aqui os animais são diblásticos. A hidra é um quinidário de água doce, muito estudado em experiências de regeneração, porque ela tem um poder de regeneração muito grande, né? Então, vocês sabem que esse estudo de regeneração, ele é muito estudado, porque não se esqueçam que sempre que se estuda um animal, né, às vezes se encontra um princípio ativo, uma substância nova, algo que pode servir de medicamento e tudo mais. Porque fica parecendo que é bobagem, né? Cultura inútil a gente estudar. É cultura inútil ficar decorando muita coisa desses seres, né? Agora, compreender a evolução através deles até que se torna interessante, né? Tira essa ideia de decoreba da biologia. Bem, o que é a reprodução
agâmica. Como o nome já diz, ó, agâmica, né? Sem gameta, ou reprodução assexuada. E o que a gente está vendo aqui? Um broto. Aí esse broto pode se desprender, né? E depois vai ter vida isolada. É o mesmo brotamento que acontece com uma esponja, com as mesmas características, né? Uma reprodução tipicamente assexuada, sem envolver gametas. Muito bem. Mas tem a reprodução gâmica. Observem que nessa reprodução gâmica aqui, já há um local específico de produção de espermatozoide. Vou aproximar, ó, testículos, liberando espermatozoides. E aqui, ó, ovário, né, produzindo o óvulo. E aí nós teremos a fecundação, né, o ovo, aquele papo da variabilidade genética, etc. e tal. Então, reprodução sexuada e assexuada, ela é típica desses animais mais primitivos. E aqui um fenômeno também muito interessante, né? Que é a metagênese, que eu até cheguei a citar no início. Vou aproximar para que vocês observem o que está acontecendo. Primeiro vamos buscar aqui o pólipo. Aí está o pólipo. E observe que o pólipo está liberando medusa. Ele é capaz de produzir, olha, ele é uma espécie de uma pilha de medusas, né? Elas são produzidas assexuadamente. Aí a medusa é liberada, atinge maturidade e sexuadamente, vai até produzir uma larva, origina um pólipo jovem, que depois vai originar um pólipo adulto. Então a coisa é assim: o pólipo assexuadamente gera a medusa e a medusa sexuadamente gera o pólipo. Isso não acontece com todos os quinidários, não. Há quinidários que utilizam essa forma de reprodução chamada metagênese ou alternância de gerações. Fiz até um paralelo logo no início da aula com briófitas e pteridófitas. Então esse é um apanhado assim geral dos quinidários. Ok? Alguns alunos vêm me pedindo para que a aula seja dada ao vivo, perdão. Eu estou estudando uma forma da gente fazer